Eu sei que a gente já teve um período de adoração, né, com danças, com orações, com cânticos. E Deus, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E Ele fala, Ele habita no meio dos louvores. Ele falou pela voz profética aqui ministrada nos louvores. E eu acredito que Ele tem mais para nós, amém? Quantos precisam de uma palavra de Deus aqui nessa noite? Sou o primeiro aqui, queridos, amém? Eu creio que Deus tem algo para nós. Te convido a fechar teus olhos. Te convido para que você ore ao Senhor. Peça para que Ele fale com você, que esteja nos usando aqui. Fale aos nossos filhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse dia, por essa noite especial de estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, onde a igreja do Senhor reúne com um único propósito, Senhor Deus, de adorar o Senhor, de conhecer o Senhor, de prestar um culto ao Deus que nos dá a vida. Senhor, e é com esse propósito que estamos aqui nessa hora. Nós acreditamos que o Senhor está aqui conosco e pedimos também, Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um, que nos use aqui, Senhor Deus, tão somente como boca do Senhor, ó Deus, como instrumento do Senhor, para falar ao coração da tua igreja que se reúne aqui nessa noite, que estarão assistindo esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, que esta mensagem chegue ao coração, ó Deus, das vidas que o Senhor separou para elas, mas que sobretudo esse culto, essa adoração chegue à tua presença, Pai. Em nome de Jesus aqui eu me disponho, Senhor, e ó Deus, e também te peço, Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Nosso pastor está em viagem, viajou acho que ontem ou hoje pela manhã, pastor Corifeu. Alguns irmãos também foram ali para o encontro profético, encontro de pastores da MCM em Caldas Novas, e ali vai ser um tempo muito precioso, eu creio sim. Convido você, irmão, a abrir o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. A gente vai ler alguns versículos aqui, começando com o primeiro versículo. Show aí, irmão? Bem. Versículo 1 fala assim: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor. Foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Versículo 11 fala assim: porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei.
Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei e todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas, eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Versículo 14 fala assim: tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Queridos, ele é um texto um pouco longo. Ezequiel é um dos profetas maiores que a Bíblia, que Deus levantou. Também foi um sacerdote do povo judeu. E a gente vê nesse texto aqui, queridos, uma palavra de juízo pesado para os pastores, não foi aqui? Você consegue ver a responsabilidade que estava sobre os pastores, e Deus vê o povo de Israel dispersos. Interessante que, como que a Bíblia, ela revela a nação de Israel como um povo, um rebanho particular, e Deus associa essa nação, esse povo, como um rebanho de ovelhas. Já parou para pensar sobre isso, queridos? Mesmo naquela época, você vai ver que Deus sempre se relacionou, sempre via a nação de Israel, esse povo particular, esse povo que foi as primícias de um povo de Deus, o modelo do povo de Deus, que Deus escolheu pela promessa ali que fez e tornou dele uma nação, Abraão. Mas você vai ver que Deus sempre se refere e fala deles e trata eles como um rebanho de ovelhas. Irmãos, e a gente vê uma palavra assim, de juízo sobre os pastores, porque o texto que nós lemos aqui relata que o povo de Deus, que eram vistos assim como Deus e tratados pelo Senhor como ovelhas, e a gente vê aqui várias características como o povo se encontrava: ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha doente, ovelhas que se tornaram presa de animais selvagens. É óbvio que aqui nós não estamos falando, querido, o texto não está falando de animais, de ovelha, equino. Equino não, ovino? É ovino, Gilvan? Pergunta para quem sabe, né? É ovino. E aqui está falando de um povo. E interessante, eu refletindo um pouco sobre esse texto, querido, e eu gostaria de falar algumas características assim da ovelha, né? O texto aqui refere a alguns tipos de ovelha, mas eu queria falar um pouco sobre uma característica geral das ovelhas. E eu lendo alguma coisa sobre isso, eu vi que as ovelhas são animais domésticos, são animais sociáveis, né? Você vê que elas sempre estão aglomeradinhas ali. Eu estava lendo, fala que as ovelhas, ela tem uma capacidade de uma visão lateral, porque os olhos estão mais na lateral, uma visão de 300 graus, ou seja, ela consegue ver quase que atrás. Mas eu lendo também, fala que a visão de frente, a visão frontal da ovelha, ela não é muito mais do que 10 metros. Não sei se isso testifica, Rodrigão, que é oftalmologista, mas não é oftalmologista, mas não é veterinário, né, Rodrigão? Mas lendo alguma coisa sobre isso, e até me lembra, interessante, que uma das características da ovelha, que a ovelha, por ser doméstica, ela não sabe caçar e também não sabe se defender do inimigo. A ovelha precisa de um pastor. E por isso que Jesus diz lá em João 10, que ele é o bom pastor e as ovelhas o seguem, porque ele vai à frente.
Então, a ovelha precisa mais de uma visão lateral, porque à frente tem uma visão poderosa, tem alguém que conduz, que é o bom pastor. Uma característica interessante das ovelhas é que as ovelhas, ela produz uma lã contínua, ela está sempre nascendo lã, e por isso que é necessário tosquear de vez em quando. Eu estava lendo uma história de uma lã, acho que uma ovelha na Austrália. Ela ficou 5 anos perdida. E é duas coisas, uma ovelha ficar 5 anos perdida no mato e sobreviver é uma coisa interessante. Mas quando a encontraram, acharam ela com a lã tampando os olhos dela, dificultando a visão e pesando 45 quilos a mais. Você imagina em 5 anos, 45 quilos carregando. Para você e para mim, talvez 45 já pesa muito, mas você imagina um animal que talvez 45 quilos a mais representa aí, sei lá, 1/3 do peso dele. Então a gente vê que a ovelha precisa ser tosqueada. Uma coisa interessante é que a ovelha, ela tem uma capacidade de ouvir a longa distância e de reconhecer a voz, de identificar a voz do pastor dela, do tratador. E ela também tem uma capacidade de reconhecer a face, até se o pastor dela sorrir, ela dá um feedback ali. Interessante isso. Uma coisa interessante que fala também, que a ovelha, ela precisa ser cuidada com óleo sobre a cabeça dela, para que não se crie bicheira. Sabe como a gente vai associando, até quando a gente começa a ouvir isso, dá para entender o que Davi queria dizer com o Salmo 23, né? O meu cálice transborda, né? Então, assim, são muitas coisas interessantes, quando a gente vê, assim, as características da ovelha, a dependência dela. A ovelha, ela precisa de um cuidador, ela precisa do pastor. Apesar de ser ainda que seja um animal, sei lá, milenar, quantos anos que existe, né, a espécie de ovelha, mas a característica desse animal é que é um animal que precisa de um cuidador. E por isso eu acredito que Deus vê o povo, o homem, como ovelha, né? Assim, agora, quando a gente volta para esse texto, aonde a gente olha assim e fala, rapaz, e aí, quando a gente ouve essa história de Deus cobrando a responsabilidade dos pastores, pastor que fica sugando das ovelhas, que se aproveita da lã dela, da carne dela, pastores que pastoreiam a si mesmo, pastores que vê as ovelhas como uma oportunidade de ganho. Aí a gente olha e acha que isso é bem atual, e é verdade, né? Mas aí a gente traz isso para os nossos dias, e aí começa a ficar apontando o dedo e falar, ai pai, como tem pastor desse jeito? É ou não é? Como a gente vê isso, como a palavra do Senhor, ela é atual. Agora, mesmo lá na época de Ezequiel, interessante que o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Interessante que mesmo naquela época, o Senhor vem com uma promessa, o Senhor ficou indignado, trouxe responsabilidade aos pastores, mas a preocupação dele foi maior, ao ponto de ele falar assim, agora eu mesmo vou cuidar deles. Agora eu mesmo vou atrás das ovelhas perdidas. Agora eu mesmo vou atrás das ovelhas feridas. E eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 15 aí. Que diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que tiver ferida e fortalecerei a fraca. Amém? Só até aí por enquanto. Quando a gente fala das características da ovelha, da dependência do pastor, você já conseguiu se ver nisso, queridos? Quem se vê como uma ovelha aí, amados? Ou aparentemente, né? Que ovelhinha, um bicho fraco, aparentemente, né? Será? Um ser dependente. Quantas ovelhas fortes tem aqui nessa noite, queridos? Amém.
Misericórdia, queridos. Vamos ler o texto aqui? Será que a gente tem que ser ovelha forte? Quantas ovelhas fracas tem aqui? Aí já apareceram umas fracas aqui, né? Vamos ver o que o Senhor fala aqui. Procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei as que tiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu... O que fala o texto aí, querido? Ovelha forte e rebelde, eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Queridos, há algumas características aqui que tem uma promessa de um cuidado, do acesso ao bom pastor. Ele fala de uma ovelha fraca. Quando a gente entende uma ovelha fraca, é uma ovelha sem força para acompanhar o rebanho. Aqui fala de uma ovelha ferida, uma ovelha que tem uma enfermidade. E aqui tem uma promessa para a ovelha ferida, que ele vai cobrir a ferida dele, dessa ovelha ferida. Aqui tem uma promessa e tem uma característica de uma ovelha desgarrada. É aquela que saiu do aprisco, né? É aquela que não conseguiu acompanhar, talvez se distraiu, não percebeu, e quando vê, já não conseguiu mais ouvir a voz do pastor, e daqui a pouco ela desgarrou. Ela não consegue mais andar com o pastor, ou ela não consegue mais acompanhar o rebanho, porque o rebanho se aglomera, lembrando, querido, que a ovelha, ela se aglomera por vários sentidos. Um dos sentidos da aglomeração das ovelhas é porque elas ficam protegidas, né? Elas até confundem o predador. E aqui fala da ovelha também perdida, né? É aquela que se afastou. A ovelha perdida é aquela que realmente se afastou do rebanho do pastor. E há uma promessa do Senhor aqui nesse texto que nós lemos, de buscar essa ovelha perdida. Mas também vamos ler mais à frente, no versículo 17, que fala assim: quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano, o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhe basta comerem em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida, também deverão enlamear o restante com os pés? Queridos, tem outra ovelha aqui que o texto fala, e essa é uma característica de uma ovelha gorda e magra. Uma ovelha gorda, eu acredito que é uma ovelha que tem o privilégio de viver num ambiente, num campo com muita pastagem, rica em água, rica em grama. Mas aqui também fala de uma ovelha magra. E a ovelha magra a gente não precisa de conhecer muito, sabe que onde o pasto começa a secar, o rebanho emagrece. Então aqui a gente vê uma ovelha que tem fartura de alimentação. E aí também vê uma ovelha que tem escassez de alimentação. Ela é magra, talvez raquítica. E o texto fala que o Senhor vai julgar entre as ovelhas. E aí a gente vê um texto que vê uma palavra de julgamento para os pastores, uma palavra séria, uma palavra dura, mas também você vê o Senhor falando que ia julgar entre uma ovelha e outra ovelha. E aí vem uma reflexão sobre as nossas vidas, né? Primeiro, você se vê como dentro de uma característica como essas ovelhas, né? Você já entendeu, quando a gente fala de uma ovelha forte, é aquela ovelha autossuficiente. Esses dias no trabalho a gente estava lendo sobre esse texto, né, Roger? Aí alguns chegaram no meio da palavra, eu falei: e aí, ovelha forte ou ovelha fraca? Aí alguns falaram: forte, ovelha forte, total forte. Aí outros: e aí você, ovelha fraca? Talvez alguns mais experientes, porque, queridos, uma das características de reconhecer a fraqueza é você reconhecer a sua dependência. Por que existe uma palavra? Por que Deus falou que havia uma promessa de um cuidado especial para esse tanto de ovelha, rapaz?
Uma ovelha fraca, doente, desgarrada, perdida, magra. Mas havia uma palavra de juízo para a ovelha forte e rebelde. Interessante que a rebeldia, irmãos, você já viu que um rebelde ele tem uma característica nele, ele consegue influenciar outros, já viu? Pensa no negócio, a influência do rebelde é algo muito grande, queridos. A gente vê na história dos filhos de Davi, o Absalão que se revoltou com o pai. Quantos rebeldes formava até quase que um exército. Então, por isso que a gente vê assim, queridos, que nessa característica havia uma palavra de juízo: eu as destruirei, assim fala o Senhor. E uma coisa, uma característica interessante também das ovelhas é que elas comem o dia inteiro, e fica ali regurgitando, comem o dia inteiro. Tem algumas ovelhas que se identificam a isso, gostam de comer muito, hein? E aí, irmão? Né, Gilvan? Com muito? Crente tem um apetite, né, queridos? Glória a Deus, comer é bom mesmo. Agora, tem uma coisa interessante, que a ovelha ela não sabe discernir entre a erva boa e ruim. Você imagina? Por isso ela necessita do pastor para estar ali, conduzindo, afastando ela das ervas e levando ela para comer em bons pastos. E aí quando a gente vê que a ovelha, por que Deus compara isso? Porque nessa fome que o homem tem de comer, que na fome você come qualquer coisa. Na fome, já viu que tem até um ditado que fala assim: rapaz, não tem comida ruim não, tem pouca fome. Já viu? Na fome você come tudo, querido. Eu sei que tem alguns todinhos por aí, de alguns Nutelinha. Eu sei que também tem pessoas que são mais frágeis, tem um estômago mais sensível. Mas na real fome, querido, você come qualquer coisa. Quem já assistiu aqueles programas de sobrevivência? Não é? Programa de sobrevivência não tem carne ruim. Não tem carne com tempero ruim. Tudo é gostoso. Por quê? Porque a fome torna a coisa boa. Agora a gente vê que, assim como naqueles programas, muita comida era indigesta e acabava fazendo mal. Por isso que era necessário, trazendo para o rebanho, queridos, o pastor está ali conduzindo, vendo o que a ovelha come. Uma coisa interessante é que o pastor, ele precisa de duas ferramentas para pastorear. Quem lembra aí, queridos? O cajado e a vara. A vara e o cajado. O cajado tem aquele ganchinho parecendo cabo de guarda-chuva, né? E a vara é para dar umas cutucadas. Achei interessante uma analogia em cima da vara e do cajado. É que o pastor, às vezes, é necessário ferir a pata, até quebrar a pata da ovelha que está teimando muito. E diz que nesse cuidado de ferir a pata da ovelha, mas uma coisa interessante que depois de ferir a pata da ovelha, o pastor bom, responsável, carrega ela no colo por um tempo e vai levando ela para os pastos. Ela é leve, ela é novinha, ela ainda não tem experiência, vai carregando o pastor cola nela e ela nele, até ela ficar curada, até ela entender aonde que tem que caminhar, até ela entender, obedecer. Dá para você começar, como a gente vai começando a entender o porquê a analogia, o porquê que o povo, porquê que Deus nos compara a ovelhas. E aí, a parte do gancho é para que, quando a ovelha está numa situação de perigo ali no abismo, o pastor vai lá e engarrancha na perna dela, puxa ela e tira daquela condição. Hoje a gente está vivendo dias que as ovelhas elas não querem
Oi? Voltou. Obrigado. Oi. Irmãos, quando a gente vê esse paralelo dos rebanhos de ovelha com a nação de Israel, interessante que nesse texto, mais à frente, que lá no versículo 23, você vê a promessa do Senhor prosseguindo. Porém sobre ela um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Interessante que essa palavra aqui, amados, quando o profeta fala de Davi, esse texto, e Ezequiel viveu mais ou menos 560 anos antes de Cristo. E Davi foi 1000 e alguma coisa antes de Cristo. Então, o texto não está falando propriamente da pessoa de Davi, mas está falando da descendência de Davi. E a gente dá um pulo aqui, a gente sabe que isso é uma palavra profética que arremete a Cristo, que arremete ao bom pastor. Mas uma coisa legal, por que Davi? Né? A gente observa, querido, vai lá para o Salmo 23. Uma coisa muito legal que a gente vê em Davi, é que Davi, ele se colocou nessa posição de ovelha. Ele sabia o que era ser cuidado pelo Senhor, e ele fala que, ele expressa isso no Salmo 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Refrigera-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quem que foi Davi, amados? Quem foi Davi? Foi o quê? A gente vê vários nomes. Eu vi alguém falando homem segundo o coração de Deus. Foi o rei Davi. Foi o pastor das ovelhas. Mas tudo começou lá, né? Como pastor das ovelhas. Deus viu em Davi e falou: esse cara sabe o que é cuidar de ovelha. Deus viu a humildade, Deus viu a fé. Eu acredito que Deus viu na vida de Davi para levantar ele. Porque ele era um homem sujeito a muitos erros. A gente vê na história de Davi. Mas Davi tinha um diferencial. Ele sabia o que era ser ovelha. Porque ele era um bom pastor. Ele não saía para... Inclusive quando ele foi enfrentar Golias, a Bíblia fala que ele deixou as ovelhas bem cuidadas. Ele entrou numa batalha, mas deixou as ovelhas cuidadas. Sabe, uma coisa muito interessante na vida de Davi. Ele se coloca nessa condição de ovelha, mas quando a gente olha a característica de Davi, Davi era um cara valente. Davi foi o cara que até hoje é reconhecido em Israel. Você chega no aeroporto de Israel, você vai lá ver a estrela de Davi, bem no aeroporto. O nome de Davi até hoje ecoa na nação de Israel. E tido como o quê? Um homem valente, corajoso, um vencedor, um guerreiro.
Ah, mas o cara é o cara que mais se coloca como ovelha, porque ele sabia que como ovelha existia um bom pastor que fazia dele um homem forte, que lutava as batalhas dele, que capacitava ele de uma maneira diferente, que levava ele em pastos verdejantes, que sabia que aonde tivesse um perigo, ele sabia que ele era maior do que... Porque Davi foi um pastor responsável. Davi provou do que era encarar uma fera e vencer na força do Senhor. Então, quando ele se colocava nessa posição, quando eu e você, amados, me coloco como essa posição de ovelha, aí eu vou provar do bom pastor. Quando eu me coloco nessa condição de dependente de Deus, amados, aí eu vou procurar ouvir Ele. Queridos, é tão bom ouvir os toques quando Deus... Essa semana a gente viveu uma experiência interessante. Começo da semana. Comecinho do trabalho, a gente conversando com uma colega, e a gente tratou de alguns assuntos. E aí depois ela falou: Sérgio, eu tive um sonho essa noite passada, que a gente estava aqui na empresa, e aí eu via como se tivesse, sei lá, uma construção, e aí caiu um negócio verde, não sei, era um negócio verde, não sei se era uma árvore, e tinha duas pessoas assim, e ela contou algumas coisas, e depois eu vi umas lama, algumas coisas assim, e ela falou: é bom orar, né? E aí, amados, eu orei, e... Na hora que ela saiu assim, a gente orou: Senhor, dá o livramento, envia os seus anjos. Dia seguinte, cedo, a gente está reformando a loja, e aí eu passei por lá, o rapaz me chamou, Edmilson, irmão, para ver alguma coisa lá na reforma lá. E quando eu cheguei lá, tinha acabado de cair uma estrutura de ferro assim. O rapaz que estava... trabalhando, uma altura de uns 3 metros mais ou menos, uma parte da estrutura caiu. Estava um de um lado e o outro do outro. E teve pequenos arranhões. Na hora que eu vi aquilo, eu lembrei do sonho da irmã no dia anterior. Falei: glória a Deus, Senhor. O Senhor cuidou, Pai. E naquela manhã, eu estava procurando a minha carteira que tinha sumido. Naquele mesmo momento. Eu tinha procurado para todo lado. Minha mãe falou ali, né, mãezinha? Meu filho, Paulo, orando. Vamos orar para essa carteira aparecer e tal. Eu olhava, uma coisa a carteira até agora não... Ninguém passou o cartão, então eu acho que não está nas mãos ruins não, Senhor. E eu saí lá da loja, queridos, ali me alegrando, e... eu fiquei lembrando onde que eu andei. Eu falei: o último lugar foi a reunião lá na igreja. Aí o Uri estava aqui, abri, cheguei ali, não tinha nada no chão. Eu estava indo embora, eu falei: vou dar uma cutucadinha, dar uma olhada na cadeira. Quando eu mexi na cadeira, a carteira caiu. E achei, eu falei: Deus, 2 bênçãos, uma atrás da outra. O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor falou comigo. É bom, não é, queridos? Mas será que o mesmo Deus, ouvir essas coisas é top? Mas e quando Ele fala, quando a gente está errando, quando a gente está indo para o abismo? E às vezes Ele usa o pastor Iranildo, às vezes usa o seu amigo para falar uma coisa que te confronta. Às vezes usa aquele que sonhou com você também para falar uma coisa, às vezes para te tirar de uma situação que vai mexer com você, que você não quer fazer aquilo, você não quer largar aquilo. E aí muitas vezes, queridos, a ovelha teimosa, ela não quer dar ouvido. Sabe, a gente precisa entender que o mesmo Deus que fala, o bom pastor que fala para cuidar de você por um livramento, Ele também, quando Ele fala para você não mexer, não ir ali e não pecar, porque o salário do pecado é a morte, é o mesmo amor, queridos. A gente às vezes é muito imediatista, e a gente está vivendo uma época que não gostamos de repreensões. A gente quer o pastor legal, não é verdade? O pastor legal, e a gente traz isso para dentro de casa, o pai legal. E hoje, quando um pai se posiciona, porque o pai tem essa posição de pastor dentro da casa, sacerdote, mas o pai legal é aquele que é meu amigo, ao ponto, sabe, de fazer o que eu quero, e eu sou meio que senhor de mim mesmo. Então precisamos refletir, né, queridos? Sabe, uma das características da ovelha é que ela consegue ouvir a voz do seu pastor. E a gente está vivendo uma época de uma dificuldade tão grande diante de tantas vozes, né? Tanto alimento ruim, queridos. A gente abre o celular
tanta informação. Agora, informação que às vezes não é nem pecado, mas são coisas que ocupam a nossa mente, queridos. Ocupa a nossa memória. Como que eu vou ouvir um Deus, uma voz de um Deus que é Espírito? A minha possibilidade de errar é muito grande, de confundir a voz do Senhor. E hoje, vivendo uma época, amados, onde a igreja, boa parte da igreja, não tem revelado a Cristo. Uma coisa legal é que quando a gente vê os discípulos de João Batista, como que era a pregação de João Batista? Vocês lembram? Viava no deserto, vestia de uma maneira esquisita, comia gafanhoto, tinha uma pregação que era só sobre arrependimento. Mas esse homem, os 2 discípulos dele, André e Simão, quando Jesus veio, e João falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala, em João capítulo 1, que eles deixaram João e seguiram o Cordeiro. E Jesus fala que João, dos nascidos de mulher, não houve igual ele. Olha a pregação dele. E aí eu chamo uma responsabilidade para você e para mim, queridos. Porque todos nós somos ovelhas, ou é para sermos. Quando Jesus ressuscita, e vai ter aquela conversa com Pedro, e está ali Pedro ainda naquela, talvez num constrangimento, por haver negado Jesus, né, na hora quando Jesus foi preso. E Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala para ele o quê? Apacenta. Primeiro ele fala, apacenta os meus cordeiros. Aí ele repete a mesma coisa, Pedro, tu me ama? Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? Aí ele fala, Senhor, sabe que eu te amo? E Jesus responde a mesma coisa, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu acredito que Jesus repetindo 3 vezes, eu já ouvi muitas coisas, havia uma cura, mas a gente vê que Jesus queria trazer uma afirmação que condiz aquele que ama Jesus. Se eu amo Jesus, Pedro aqui não tinha feito um curso de pastor não, queridos. Pedro não tinha pegado a carteirinha de pastor não. Ainda que lá em Efésios capítulo 4, fala do chamado ministerial. Que Deus mesmo levantou uns para apóstolos, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Mas para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós estamos falando de um ministério, mas há uma responsabilidade que Ele colocou em cada um de nós, queridos, que é cuidarmos uns dos outros. Uma coisa interessante que a ovelha também tem uma característica, que ela tem uma capacidade, uma tendência a acompanhar as ovelhas que são mais experientes. Olha como que é interessante isso, né? Elas têm isso. E quando a gente vê essa responsabilidade que Deus colocou a cada um de nós, amados, ainda que seja por constrangimento. Eu já contei algumas vezes aqui de um acampamento, primeiro acampamento que eu fiz. E aí a gente foi para um lugar lá em Topázio, umas cachoeiras, dia bonito. E a gente foi para uma região muito baixa. E quando foi dando a tardezinha aqui, caiu uma chuva terrível, que inundou tudo, levou as barracas. E à noite foi um desespero. Você via famílias gritando, com medo. Famílias que perdeu o contato com a outra porque o rio subiu. E eu nunca tinha vivido aquilo, primeiro acampamento. E aí eu estava com meu irmão, mais uma pessoa também. E a gente tentando ir para um lugar seguro, morrendo de frio. Aí a gente chegou num acampamento, onde as pessoas ali nos receberam. E uma senhora me deu uma camisa sequinha do filho dela. Aquela camisa parecia uma blusa de frio. E a gente ficou ali, fiquei perto da fogueira. E estava ali assando carne. Eu falei, aqui eu saio, daqui eu ninguém tira, aqui eu estou bem.
Daqui a pouco chegou um cara do corpo de bombeiro e falou: meu irmão, cara, está perdido. E a gente tem que resgatar o meu irmão. E eu olhei para a cara do meu irmão e falei: voltar para aquela chuva de novo, cara? Meu Deus. Aí, constrangimento. Lá se vai nós, por constrangimento. Por quê? Porque eu estava numa barraca que não era minha, um acampamento que não era meu, vestindo uma camisa que não era minha, cheirando a carne, porque eu não comi nada na carne, era muito tímido naquela época, passei a noite no pão seco. Mas se eu quisesse comer aquela carne deles, eu podia. Mas eu estava desfrutando de algo que eu não paguei o preço para nada daquilo. E cheguei naquele lugar de segurança porque alguém me conduziu. Aí o cara pediu: cara, me ajuda, eu preciso ir atrás do meu irmão. Eu olhei para a cara do meu irmão: vamos voltar para a chuva. Lá se vai nós de novo. Mas agora eu estava com um cara que era do corpo de bombeiro, queridos. Sabe resgatar, sabe nadar. Às vezes a gente esquece de onde que a gente era. Você já parou para pensar que tu era uma ovelha perdida, que ia para um abismo, que Deus te tirou do inferno? Você já parou para pensar nisso, queridos? Então é muito fácil a gente julgar os pastores que Deus colocou sobre as nossas vidas. É bem verdade que tem muitos pastores aí, queridos, que eu acho que está num engano terrível. Porque nunca entendeu que primeiro, para ser pastor, ele precisa ser ovelha, precisa ser cuidado, precisa entender a dependência que ele tem. E a promessa que o Senhor fala aqui, queridos, é que Deus haveria de levantar Davi, porque da descendência dele viria o bom pastor. Lá em João capítulo 10, eu queria que você abrisse aí rapidinho, amados. Eu lhe asseguro, versículo 1, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Será que tem alguém que não compreendeu o que Jesus está falando, mesmo depois disso tudo isso, queridos? Eu acredito que tem pessoas que ainda não entenderam quem é o bom pastor. Sabe, esse que não vem de uma maneira disfarçada de uma religião, mas Jesus, ele veio como homem, se manifestou. É interessante que ele deixou o trono de glória, e ele, na forma de homem, veio identificando conosco. E uma das características que a gente sabe que a ovelha tem, é que a ovelha é cordeiro. Ele era um animal que era usado em ofertas de sacrifício para expiação dos pecados de Israel. Foi uma lei que Deus estabeleceu. Mas tudo isso já refletia aonde Deus queria chegar, que era na pessoa de Jesus. E aí ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 fala assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Testificou que a irmã Sinira estava orando e profetizando aqui. Quando a gente clama a Jesus, é porque Ele veio para nos dar vida e vida com plenitude. Quando o Davi fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele sabia que o bom pastor tem tudo que eu e você precisamos, queridos. Nele está a plenitude. Versículo 11 fala assim que eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14 fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí a gente olha para um tempo desse, queridos.
A igreja é para ser a revelação. João cumpriu a parte dele. João, ele conseguiu com a vida dele. Quando Jesus veio, os discípulos identificaram ele. Não é ele o Cordeiro. E o seguiram. Eu sei que há uma igreja hoje, amados, que não conhece Jesus e não representa ele na terra. Eu fico assim olhando como Deus nos vê muitas vezes. Esse aqui, ele me reflete. Esse não me representa. E o duro é que o homem lá fora, que anseia por esse Deus, ele olha para aqueles que deviam refletir Jesus e não vê. Aí ele vê tantas informações, ele vê tanta pregação, aí ele vê tantos pastores, aí ele vê tantos mestres. Como que ele vai identificar? A gente vive hoje uma igreja que muitos não conhecem Jesus, amados. E talvez aquilo que nós temos conhecido está sendo tão pouquinho, amados. Tão pouquinho. Por isso que Oséias fala: conhecei, prossegui em conhecer o Senhor. Talvez, entenda uma coisa, amados. O bom pastor não falou conosco somente aquele dia que talvez você conseguiu ouvir a voz dele, talvez numa situação tão difícil da vida. E aí aquela voz que chegou, talvez através de um irmão, e às vezes você entendeu aquilo como uma religião dos evangélicos, querido. Ser evangélico, infelizmente, não representa Jesus. O que representa Jesus é a ovelha nascida de novo. É aquela ovelha que fala lá em Lucas capítulo 22, que se arrependeu, que o bom pastor deixou as 100 para buscar, deixou as 99 para buscar a perdida. E aí fala que por essa que se arrependeu, haverá mais alegria no céu do que para os 99 que estão ali. Onde que está o evangelho do arrependimento? Hoje em dia, qual é a proposta do evangelho? E os pastores de si mesmos? Nós precisamos identificar ou não. Será que eu tenho sido ovelha, amado? Ovelha de quem então? Se tem algo que foge dessas características, se eu não gosto do povo de Deus, se eu não gosto de estar junto, porque, queridos, por que o povo cristão, eles têm uma tendência natural a estar juntinho? Isso é de Deus, queridos, é bom. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pode até ouvir uma palavra boa pela internet, mas há uma química diferente nesse meio juntos, na célula. Sabe? Hoje você pode escolher um cardápio para se alimentar. Mas quando a gente ouve direto do bom pastor, ele vai dar a porção diária que a gente precisa, amados. O que você precisa hoje? Qual é a tua ferida? Está ferido? O bom pastor vai curar a tua ferida. E há uma promessa também, lá no capítulo 36, que o Senhor fala que colocaria sobre o povo dele o Espírito que habitaria dentro dele. E essa palavra fala que ela se cumpre quando o Senhor fala que Ele nos fez morada do Santo Espírito. Então, a lei que Ele colocaria dentro de nós é o próprio Espírito dEle, queridos. O próprio Espírito Santo nos pastoreia. É o próprio Espírito Santo que fala conosco. Isso não isenta os pastores que Deus coloca na nossa vida. Porque também há uma promessa. Você vê que Deus queria levantar pastores segundo o coração dele. Você é um desses pastores, amado? Ou você é aquele que só identifica a função de um pastor? Isso está assim, ó. Pastor tem que fazer isso, pastor. Se você é um bom identificador, sinal que você tem condições de pastorear. E a pergunta é, quem que você tem pastoreado? Quem que você tem cuidado? Quem que você tem vindo caminhar por um abismo e você tem lá, fala, meu irmão, não vai por aí não. Ou você é dos amigos legais? Porque o amigo legal, queridos, ele não fala o que você precisa de ouvir, ele fala aquilo que te agrada. Ele não te confronta. Mas um amigo verdadeiro, o bom pastor, querido,
Se for necessário, ele taca a vara. Ele fala a verdade. Então essa responsabilidade é para nós também. Porque há um chamado pessoal para as ovelhas. Quem assistiu o filme Impossível? Aquela história verídica de uma família que foi para Tailândia. É Tailândia? Aí a gente vê uma família com 3 filhos. E aí veio aquela bagaceira daquele tsunami. E aí você vê aquela família toda machucada. E a mãe dos garotinhos lá, ela muito ferida. E ela tenta tirar uma criança que estava em cima de um coqueiro. E aí o irmãozinho, um filho mais velho fala: não, mamãe, deixa aí, a gente tem que correr e buscar a nossa família, procurar a nossa família. E a mãe: não, meu filho, a gente tem que ajudar ele. E aquele menino ficou meio contrariado. Mas depois ele viu aquele menino no hospital lá com os sobreviventes. E aquele menino entendeu o cuidado quando ele viu a alegria do menino com o pai dele. Achei muito legal, porque aquilo despertou naquela criança. E aí ele começou a fazer alguma coisa ali no hospital, procurando, tentando encontrar, unir as famílias. Sabe, queridos, a ovelha rebelde, ela vive separando, apartando a ovelha do rebanho do Senhor. O que tem fluído de mim e de você, amados? Que tipo de ovelha nós temos sido? Se você provou desse amor, se você provou desse bom pastor, entendendo, como Jesus falou que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Não é pelo que a gente fez, queridos, é pelo que Ele fez por nós. E a gente finaliza. Jesus, sendo o Filho de Deus, deixou seu trono de glória, se fez homem, cordeiro, ovelha, a ovelha que tira o pecado do mundo. Lá em João 1,29 fala assim, esse texto. Interessante que Ele é o cordeiro. O nosso Senhor se colocou nessa condição de cordeiro. E você? Você é uma ovelha fraca ou é uma ovelha forte? Na nossa fraqueza, queridos, a gente vai e mostra a nossa dependência daquele que nos faz forte. E vai para aquele que é o médico dos médicos e cura nossas feridas. Quando a gente está perdido, a gente não sabe para onde ir. Senhor, me mostra o caminho que eu perdi, eu não tenho força. Daqui a pouco aparece alguém lá para pegar na mão da ovelha fraca. Alguém que o Senhor levantou. Deus quer contar comigo e com você, irmão. Sabe, a gente tem esse lugar da proteção. É o lugar do rebanho, do aprisco do Senhor. Não fique fora dele. Cola nele com a sua família, irmão. Seja numa célula. Porque ali Deus quer te usar. Ali Deus vai cuidar de você. Ali Deus vai te usar para cuidar de outras pessoas. Isso te traz uma alegria, dá um sentido para a vida tremendamente. E o Senhor quer nos fazer participantes dessa alegria. Amém? Quantas ovelhas fracas tem aqui, queridos? Glória. E forte, tem alguma? Glória a Deus que não tem mais ovelha forte, tem ovelhas dependentes. Agora, quantas ovelhas saradas tem aqui? Se está ferida, Deus vai curar você, irmãozão. Sabe, aguenta um pouquinho. O bom pastor não esqueceu de você. Eu sei que eu ouvi uma palavra aqui hoje, amados, onde eu creio que Deus mostrou alguns corações como se encontra aqui nessa noite, sentindo ruim, depressão, morte. Talvez essa frustração toda está em confiar no homem, está às vezes em confiar no pastor humano, que não é onipresente, que não é onipotente, que não é o Todo-Poderoso. Mas quando a nossa confiança está no bom pastor Jesus, queridos, aí você pode esperar a cura, pode esperar a graça, pode esperar a alegria,
pode desprezar o consolo, o conforto, pode esperar a esperança que não vai se desfalecer no meio do caminho. A esperança eterna. Amém? Eu vou chamar o pessoal do louvor aqui. Irmão, Davi sabia o que era. Ele falava que ele era pobre e necessitado para o Senhor. Ele sabia que era reconhecendo a fraqueza que ele ia entender a força do Deus dele. Enquanto a gente achar que estiver lutando com as nossas próprias forças, querido, nós vamos patinar muitas vezes. Talvez cair nos mesmos erros. Talvez cair nos mesmos pecados, que às vezes, sabe, eu não consigo. Porque às vezes você tem lutado somente na tua própria força. Mas quando eu entendo a minha fraqueza, queridos, aí orar, é o entendimento da oração, eu vou entender que é uma condição de sobrevivência. Aí eu vou entender que o alimento que me faz forte é essa que é a palavra de Deus. Aí eu vou entender, sabe, que vou começar a obter as respostas do céu na minha vida. E o Senhor, Ele fala assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas isso é para os fracos, para os dependentes, para aqueles que buscam. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Jesus orou mais do que todos nós, queridos. E aí, na lógica, era falar, rapaz, mas ele era santo, ele viveu com o Senhor. Verdade, mas ele se colocou na condição de homem, igual eu e você. E nessa condição de homem, ele deixou um exemplo para nós, do que era orar, do que era se relacionar com Deus, do que era para que ele não confundisse a voz do Senhor, porque o diabo tentou confundir o próprio Jesus. Se ele tentou confundir o próprio Jesus, quem sou eu e você, meu irmão? E para mim não confundir a voz dele ou a face dele, eu preciso me relacionar todos os dias com ele. Porque senão vai chegar muito lobo, escondido com pele de ovelha. E vão vir muitos. Amém? A gente daqui a pouco vai passar para a ceia. Mas antes da gente cear, chamar os pastores aqui, os diáconos. A porta é Jesus, irmão. E antes da gente orar e participar dessa ceia preciosa, o Senhor lhe faz um convite para você também nessa noite. Talvez você ainda tenha chegado aqui nessa noite sem entender o que é essa condição de ser filho, de ser ovelha. Talvez você é uma ovelha que se desgarrou, talvez se decepcionou com alguém. E eu vou te pedir para ficar de pé, amados, irmão. Ó. Se tem alguém que gostaria, nessa noite aqui, querido, sair da condição de criatura e se tornar filho de Deus. A Bíblia fala que, Jesus fala que, João 12, que todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A ideia não é ser crente evangélico, querido. O que vai fazer a diferença na nossa vida é você e eu sermos filhos de Deus. E eu faço esse convite que quem gostaria, se tem alguém nessa noite aqui que ainda não entrou nessa condição, nunca fez uma aliança verdadeira, nunca entrou por essa porta. Talvez entrou pela porta da igreja. E entrar pela porta da igreja é muito diferente do que entrar pela porta que é Jesus. E o que vai fazer a diferença na tua vida, meu irmão, não é entrar na porta da igreja.
Porque a igreja tem um bocado. A igreja somos nós. Alugamos, compramos, temos esse salão aqui, né, pastor Fernando? Confortável, mas para adorar a Deus. Reunir, congregar. Mas a igreja não é isso aqui. A igreja, os filhos de Deus, é aqueles que entrou pela porta de Jesus. E antes da gente orar e participar da ceia, eu queria perguntar se tem alguém que gostaria de fazer uma aliança com Jesus, que quiser levantar a mão assim e falar, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ser cuidado pelo bom pastor. Alguém gostaria de fazer uma aliança? Glória a Deus, amém. Vem aqui. Glória a Deus. Amém, Jesus.